Advogado e especialista em direito eleitoral, Ademir Esmerim. Doutor Esmerim, bom dia. Bom dia, Alcino. Bom dia, Marcel, Marcos e todos que estão aí. Doutor Esmerim, o senhor que é expert nessa matéria, né? Nós estamos vivendo aí quase às vésperas, né, do pleito de 2012 e muitas mudanças, muitas decisões do tribunal. Eu queria que o senhor fizesse aí mais ou menos um relato, uma síntese, né, com referência a essa legislação que diz respeito, inclusive, às contas de campanha. Um jornal publicava na semana passada uma relação de parlamentares, né, uns que foram candidatos, outros que estão eleitos, e que, em virtude da rejeição das contas, poderia ficar inelegível. A partir de quando é que foi realmente apresentado essa posição do Superior Tribunal? Olha, o que ocorre é o seguinte, houve a Lei 12.034, que alterou a Lei 9.096, ela consignou no seu texto de que, para ser candidato, em síntese, você basta apresentar as contas. Então, não precisa de aprovação ou rejeição para ser candidato. Porque isso era um entendimento antigo do TSE, que já entendeu, depois voltou atrás, etc, etc. Porque é o seguinte, o que é que acontece? Numa rejeição de contas, muitas vezes ela ocorre não por culpa do candidato, mas sim por alguns defeitos que podem ocorrer nos doadores. Então, a lei ela é taxativa ao dizer que basta a apresentação de contas, o que exclui a apreciação, no caso, a rejeição das contas para ser candidato. Recentemente, essa confusão toda aí, o TSE decidiu numa consulta por 4-3 que aqueles que tiverem conta rejeitada ficarão inelegíveis, porque, inclusive, conta não é causa de inelegibilidade. Mas veja bem que foi uma decisão por 4-3, portanto, uma decisão frágil, não foi nem unanimidade, e ainda eles disseram que as deverão ser analisadas caso a caso, no caso de cada candidato, quando pedir o seu registro. Então, nesse momento, eu prefiro ficar com o texto legal de que diz que basta prestar as contas e também, na pior das hipóteses, esse caso a caso será analisado. Teve aqui o que nos interessa, inclusive, o caso do deputado Marcos Medrado, que ele teve as contas aprovadas pelo TRE da Bahia. Depois houve um recurso do procurador e lá no Tribunal Superior resolveu rejeitar as contas dele. O que é que ocorre? Essas contas foram rejeitadas porque uma empresa doou 25 mil reais. E a lei diz que as empresas só podem doar o equivalente a 2% do faturamento do ano anterior. Como essa empresa foi constituída no ano da eleição, entendeu o TSE que as contas deveriam ser rejeitadas. Mas é evidente que aí, quando o tribunal, inclusive, lá naquela consulta ao sino, fala caso a caso, é um caso de se liberar a candidatura, mesmo que prevaleça esse entendimento, por conta de que a culpa da rejeição das contas, ela não se deu por conta do candidato, e sim porque recebeu o recurso de uma empresa que foi constituída no ano da eleição, e não há, evidentemente, dolo nem nenhuma ação que possa caracterizar malversação de recursos, por exemplo. Porque o que o tribunal quer saber é o seguinte, se você aplicou os recursos que você recebeu bem aplicados. Nesse caso, eles foram aplicados. Houve uma falha da empresa, e essa falha da empresa ela não pode se voltar para proibir a candidatura de um deputado que foi eleito e que não tem problema nenhum em relação à sua pessoa, mas em relação à empresa. Doutor Esmerim, agora, eu não sei bem, eu não me lembro onde foi que eu li, com referência ao percentual. Por exemplo, se esse percentual teve uma influência muito grande sobre o montante, né, que foi gasto da campanha e o que foi realmente determinado e autorizado pelo partido. Existe alguma coisa nessa linha? Não, existe sim. Por exemplo, recentemente o PT teve as contas aprovadas com ressalva, porque as irregularidades, o percentual era insignificante, e já teve vários e vários candidatos nessa situação. Então tem toda uma discussão ainda para ser travada, e as coisas não são assim, esse 2 e 2 são 4. Não resta dúvida que no momento de pré-eleição, né, todos os fatos, né, torna-se público
até porque isso faz parte, inclusive, do jogo político. E aí, essas matérias, às vezes as pessoas não entendem e imaginam que realmente o cidadão fica inelegível. Mas, pelo que eu estou ouvindo aí do senhor, primeiro a legislação anterior, né, ela sempre disse, como o senhor afirmou, de que basta apresentar as contas. Então, o senhor não acha que mudar a regra do jogo durante a partida? Não, é evidente que o Tribunal Superior, ele respondeu a consulta contra a lei, né? A lei 12.034, que está em vigor, é muito clara. E o tribunal não pode criar lei. Ele interpretou de uma forma equivocada, mas mesmo assim, a decisão dele é muito frágil, muito frágil. Tanto é que ele disseram, mas mesmo assim vamos analisar caso a caso. Pelo amor de Deus. Lei não pode ser feita dessa forma. Mas, infelizmente, eles fazem e criam essa confusão toda. E com essa psicose de banho social e de banho psicológico, de banho de ética que está aí nesse país, qualquer coisa vira escândalo, principalmente quando você incide sobre pessoas que têm mandato. Agora eu pergunto ao senhor, um minuto só mais, qual o caminho jurídico agora nessa circunstância? Porque essa é uma relação de vários deputados, né, inclusive daqui da Bahia, né, inclusive do Brasil, pode-se dizer, que estão nessa situação. Qual o caminho jurídico que um parlamentar que tenha estado nessa situação deve tomar? No caso desse daí, ou daqueles que estiverem nessa situação, vai ter que esperar o momento do registro da candidatura. E no registro da candidatura provar de que não houve dolo por parte do candidato para que a candidatura seja liberada. No caso geral que você está falando. Então, por exemplo, no caso Marcos Medrado, pré-candidato a prefeito, quando ele encaminhar, né, ou seja, quando for homologado nas convenções a sua candidatura, que o partido encaminhar o pedido do registro ao tribunal, caso seja negado, não é isso? Aí é que ele recorre. Não, exatamente, mas dificilmente será negado. E no caso do Marco Medrado específico, o processo não acabou ainda, né, Elcio? Porque o que houve foi, primeiro houve uma decisão monocrática, houve um agravo para o Pleno tomou essa decisão, e depois da publicação ainda cabem os embargos com efeitos modificativos, e o tribunal pode rever a decisão. Doutor Esmerim, é um processo que ainda não acabou. Eu não sei se o deputado Marcos Medrado ainda está na linha. Eu acho que não está mais na linha. Eu estou na linha, sim, deputado. Preferindo só ouvir aí. Só ouvir. Então, significa que você vê que essa matéria é muito importante, que talvez tenha sido a emissora, né, que deu a partida para falar sobre esse assunto, porque isso vai servir, inclusive, de orientação para todos os parlamentares, né, e candidatos, inclusive, que não têm mandato, mas que foram candidatos à última eleição, né, que realmente estão nessa mesma situação. É uma situação que não deve preocupar, porque, segundo o Heitor Esmerim, vai se analisar caso a caso. E no caso, inclusive, do Marcos Medrado, 25 mil passa a ser uma importância insignificativa em cima do montante, né, que foi gasto na campanha por determinação e orientação do partido. Então, doutor Esmerim, isso tranquiliza todos aqueles que tiverem uma situação parecida com essa do deputado, pode ficar tranquilo, né, doutor Esmerim? Não, com certeza, porque, primeiro que, como eu disse, a decisão é numa consulta, né? Essa novidade é numa consulta, e a consulta é contra a lei. A lei é clara ao dizer de que basta prestar as contas. Ela não exige que você tenha as contas aprovadas, até porque estaria-se aí criando uma inelegibilidade que a lei 6490, que é a lei da inelegibilidade, não cria. E não se pode criar inelegibilidade por meio de consulta. Está muito claro para mim. Tá bom, doutor Esmerim. Tá bom, assim. Eu me sinto satisfeito, a gente agradece ao doutor Esmerim. Doutor Esmerim, o deputado realmente estava participando do programa, estava ouvindo. Isso serve de orientação para todos. A gente agradece a participação e a orientação do senhor a todos os pré-candidatos a prefeito agora, e inclusive o pleito também de vereadores. Né? Tem vereadores aí, não só aqui na Bahia, no Brasil, com essa mesma situação. A gente agradece. Muito obrigado, doutor Esmerim. Um abraço a vocês também. Conversamos então com o advogado especialista em direito eleitoral, Ademir Esmerim, 8h15. Com Marcelo e Alcino, Verônica, eu fiz questão de pedir ao Alcino para fazer essa matéria com o doutor Ademir Esmerim, que é um expert aí em legislação eleitoral, até porque os blogs aqui de Salvador já publicaram aí, o deputado Marcos Medrado não vai poder disputar porque está inelegível. Não tem nada disso. Vários parlamentares que disputaram a eleição com essa mesma questão já foram absolvidos. Além de tudo, além da lei, como explicou o advogado Ademir Esmerim, já existe precedente no Supremo que vários colegas meus tiveram as contas aprovadas com recurso. Então,
é uma questão que não preocupa os amigos da gente, né? Mas as coisas, quando envolvem o meu nome, as pessoas procuram dar um destaque tão grande, né? Olha, o deputado vai ficar inelegível, não vai poder disputar a eleição, não existe nada disso, até porque o que Alcino falou do percentual, R$25 mil, não chega a 5% do que foi prestado conta da minha campanha. E se fosse um valor acima de 10%, aí teria um precedente contrário. Mas como ele é inferior a 5%, não terá esse precedente e as contas vão continuar como foi aprovado aqui na Bahia. Não tem nenhuma dificuldade. Fiz questão de fazer essa entrevista que você, com o doutor Ademir, para esclarecer de vez essa questão para esses blogueiros de plantão aí, dar informação correta, né? Não dá informação duvidosa, até porque não foi tramitado e julgado no total ainda, cabe recurso, cabe algumas orientações que o doutor Ademir, com toda a capacidade, fará. Ele disse que é um Mas processo que vamos ainda não continuar acabou. aí o programa. Então, Isso. as aves agorentas podem ficar acomodadas, porque o Marcos Medrado continua pré-candidato a prefeito pelo Posso PDT. ser candidato a prefeito de Salvador e posso desistir por conta própria, combinando com o meu partido, para apoiar uma candidatura que estão aí circulando, né? Eu acho que não tem não há nada atrapalha a decisão da gente a esse ano. Por Até isso porque... não procure outra coisa para me tirar do páreo, não isso. Então, deputado Marcos Medrado, eu gostaria de aproveitar para lhe perguntar em público, sabendo da sua transparência, porque eu li ontem uma nota em que o presidente do PMDB da Bahia, Lúcio Vieira Lima, afirmou que convidou o senhor para ingressar no partido. A Bahia toda viu a declaração, o convite do presidente do PMDB local, o deputado Lúcio Vieira Lima, meu amigo. Eu fiquei muito satisfeito, alegre com ele, mas infelizmente eu estou muito bem no PDT, não tem porquê o meu afastamento do PDT não. O que motivou essa questão foi aquele atrito, os agravos que teve aí na rádio com o presidente do partido, que para mim são coisas do passado, a Nacional tem conhecimento e não existe por que eu me afastar do partido. Se alguém está insatisfeito, que se afaste. Eu não estou, eu estou bem no partido, né? Muito bem, por sinal. Não tem por que ter esse afastamento.